Fala galera, boa noite. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook para começar mais um bate-papo, né? Hoje um convidado especial aí, Patrick, Patrick Sato, preparador de goleiro do Sub-20, do 18, do Esporte Clube Corinthians Paulista e também do Açaí Clube, né? Vai estar batendo um papo já com a gente aqui. Nós fizemos uma live semana passada pelo Instagram, mas o sinal estava muito ruim, né? Então, a pedido da galera aí, a gente está refazendo as lives, né? Então, vamos daqui a pouco chamar o Patrick para poder participar desse bate-papo com a gente aí. Patrick Sato, preparador de goleiros aí do Corinthians, né? Trabalhando aí, vai contar um pouquinho da sua história, trabalhou fora do Brasil, trabalhou no Japão, trabalhou na Rússia, aí está de volta agora no Corinthians, e também contar um pouco da sua experiência, né, de estar preparando dois goleiros nossos aí também da seleção brasileira, que também faz parte da JR Corinthians também. Então, já o Patrick vai estar com a gente aí. Só informando, galera, que ainda nós não temos ainda uma decisão, né, sobre a volta do futsal, principalmente aqui no Brasil. A competição mundial, que era agora no começo do mês, ele passou para outubro, né? Mas amanhã, sábado, haverá uma reunião internacional para definir algumas coisas aí do calendário, principalmente do futsal. Então, eu já informo vocês aí que na sexta-feira que vem nós vamos entrevistar o Alberto, né, que é o presidente da Federação Internacional de Futebol para os atletas com síndrome de Down. Alberto, que mora em Portugal, é português, né? Então vai dar para o pessoal entender bastante aí com a galera aí para falar um pouquinho do nosso esporte, quais são as medidas que a Federação Internacional de Futsal vai tomar perante essa pandemia aí no cenário internacional, né? Então, galera, vamos lá então, vamos chamar o nosso convidado. Queria trazer aqui para o nosso bate-papo o Patrick Sato. Boa noite, Patrick. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos aí. Agora sim dá para te ver legal, né? Agora a gente vai acertar isso aí, né? Saímos do celular, vieram para o computador aí, acho que uma plataforma melhor. A gente está iniciando aí esse bate-papo. Sexta-feira o pessoal já estava te cornetando, já falou que você estava um fantasminha. Tava complicado, toda hora entrava, saía, caía, o áudio estava ruim, mas agora tá bom. Acho que hoje a gente consegue tocar esse bate-papo aí. Tá em São Paulo ou tá na casa da sogra? É isso não? Tô na casa dos meus sogros aqui no interior, né? Que é um pouco mais tranquilo, né? A gente tá num condomínio aqui do meu sogro, aqui um condomínio fechado de casas. A gente tem um pouco mais de espaço aí para passar esse período difícil aí que todos estão passando. É verdade, cara. O cenário, somente o cenário esportivo, né? Onde a gente atua aí no dia a dia, tá difícil a volta. Mas antes da gente começar, se apresente aí para a galera que tá chegando aí para nos assistir. Fala um pouquinho de você aí. Bom, vamos lá. Quero agradecer a todos aí por mais uma vez vocês estarem presentes aí. Patrick, formado em Educação Física pela Universidade de São Judas Tadeu. Sou pós-graduado em Educação Física Escolar, sou pós-graduado em Futebol e Futsal. Eu estou pós-graduando em Musculação, Trabalho de Força e Potência. Tem alguns cursos aí, algumas experiências. Tive uma passagem por Palmeiras, Corinthians, Círculo Militar, e depois Dínamo da Rússia, Black Shorts do Japão, isso falando de futsal, né? E também futebol de campo, eu trabalhei no Pessoal Shonan lá do Japão também. Ô, Patrick, como é que tá a situação lá no Corinthians, né? A gente sabe que o clube está fechado, tem alguma previsão de volta para vocês voltarem aos treinamentos? Eu estava ouvindo você um pouquinho agora, Cleiton, falando que também não tem previsão para voltar ao down, né? E eu acredito que seja isso uma situação para todos os clubes de futsal. Não tenho escutado ninguém. Nós temos um grupo de treinadores de goleiro da Liga Nacional aí, e eu não tenho escutado ninguém falando que eles estão retornando aos treinos. Então é uma coisa que está indefinida, né? São Paulo agora deu uma estendida nessa quarentena aí, vai até o final do mês.
Tá uma situação muito complicada e até a última notícia que a gente tem no clube que ainda está sem previsão, né? Todos ali, a gente conversa praticamente todos os dias, as comissões sempre estão em reuniões aí, treinos, né? A gente está se virando da maneira que a gente consegue, né? Pelo computador aí. Eu sempre falo que nós temos que tentar tirar um aprendizado de tudo, né? A gente tem que aproveitar esse momento aí, e eu falo que a gente acaba ficando um pouco mais com a família, e também temos que aproveitar para estudar bastante. Eu converso bastante com os meus atletas, eu agradeço eles todo dia por eles estarem presentes, porque é uma situação bem complicada. Todo dia eles estarem na frente de um celular, tendo que ficar fazendo exercício, a gente sabe que o jogador de futebol, o que eles mais amam é a bola, né? Mas como eu sempre falo que isso é a profissão deles, então eles têm que fazer aquele esforço, né, para a gente tentar diminuir essa perca aí da preparação física, né? Para quando voltar a gente conseguir ter um pouco mais de tempo com bola e um pouco menos de academia, se bem que é essencial, é fundamental, mas para pelo menos eles não chegarem totalmente despreparados lá, já chegar correndo atrás de uma bola e aumentar o número de riscos de lesões, né? Peso também, né? A gente tem problema com peso, porque querendo ou não, um atleta de 18, 20 anos corre o tempo todo, queima muita caloria e ele chega, ele fica dois meses, nós estamos aí praticamente 2 meses aí sem treinar, então gasta pouca energia e eles consomem muito, né? Ingerem muito, então também para a gente tentar minimizar isso daí. É verdade. Aproveitando esse gancho aí, dessa pandemia aí que todos estamos vivendo aí, né, no mundo e principalmente no esporte, a gente percebe aqui, se no dia a dia, né, os programas, cada país tem a sua maneira. A Alemanha já estava voltando os treinos, parece que já vai ter até rodada aí semana que vem. Outros países que estavam tentando voltaram atrás, né? A própria França só vai voltar aí em setembro. E aqui falando do Brasil, assim, a gente percebe, pelo menos no futebol, que existe uma pressão muito grande, né, para começarem as competições. E no meu olhar, assim, né, crítico, assim, olhando a situação, eu percebo que essa vontade de voltar não é nem pelo bem-estar do atleta, é mais pelo negócio do futebol, né, por causa de dinheiro, por causa de patrocínio. Você vê isso no futsal também ou não? Você consegue fazer uma comparação? Ou se você tem esse mesmo olhar que eu tive, que tudo que está acontecendo, para mim, dá a impressão que eles querem voltar, porque a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, as pessoas precisam receber, mas eu vejo uma coisa mais comercial de negócio para o futebol voltar do que próprio pela segurança dos atletas. Você consegue ver isso ou você tem uma visão diferente? Assim, eu tenho essa mesma visão, Cleito, porque assim, infelizmente, isso eu vou te falar um outro olhar crítico meu, eu acho que o futebol perdeu a noção de salário. Eu acho que se você olhar aí hoje, um empresário bem sucedido, tendo um salário de 50 mil, é um cara que estudou muito a vida inteira e ele comanda um grupo de não sei quantos funcionários. Uma vez eu escutei, se eu não me engano, foi o Paulo Nobre falando que ele precisava entender o salário de um jogador, porque 50 mil reais ele paga para um cara que comanda 2.000 pessoas e um jogador mais ou menos no futebol já tem esse salário, entendeu? E eu acho um absurdo. Para mim, eu acho que deveria ter um teto, o futebol deveria ter um teto, porque um salário de... Até converso muito com meu sogro isso daqui, a gente fala que um salário de 300 mil reais é uma coisa absurda no Brasil. É uma coisa absurda, entendeu? É uma coisa que você não sabe o que você vai fazer e jogador fala que tem que fazer a vida dele. Tem gente que vive com praticamente um salário mínimo. Então, com um cara ganhar 300 mil reais e falar que tem que pensar na vida, é porque não sabe administrar o dinheiro. Então, tem jogador aí que ganha mais de R$1 milhão. Você pega o caso do Flamengo aí, do próprio São Paulo, tem o Daniel Alves, tem jogadores também no Corinthians que ganham um absurdo, e chega uma hora que as coisas vão quebrar. Se o clube não tiver de onde tirar essa renda, porque patrocínios, televisão, né, audiência, tudo gera dinheiro. E se eles não voltarem, vai quebrar. Vai quebrar, não tem de onde tirar esse dinheiro, como vão tirar, como vão pagar esse absurdo de salários para os jogadores, sendo que não estão
não tá entrando, só vai sair, entendeu? E a gente já está percebendo que o mundo inteiro, já a redução de salário, entre outras aí, medidas aí, né? A gente está nos grupos de comissão técnica, vira e mexe, a gente escuta o pessoal, eu não vou citar clubes aqui, mas só hoje eu já escutei de 2 clubes, né, que já demitiram jogadores do campo, do futsal, né? Então, assim, isso também vai acontecer com o nosso clube, vai acontecer com os outros clubes. Então, eles estão voltando. Mas isso a gente está olhando uma coisa macro, né? Os grandes, vamos pensar assim, que vão passar na televisão, são jogadores que têm salários altíssimos, brigas políticas no Facebook, no Instagram, né? E é complicado. Tem gente que critica que você está saindo, mas tem gente que precisa sair, né? Entendeu? Tem gente que o patrão fala, ó, eu preciso trabalhar, eu preciso de você aqui, então a gente tem que respeitar os dois lados, né? Eu mesmo sou uma pessoa que, se o clube falar, vamos voltar, eu preciso voltar para trabalhar também, né? As contas estão chegando, né? Então eu vejo por esse lado também, Cleiton, que estão voltando porque tá precisando entrar, senão Sim. A coisa vai ter... Porque eu acredito que pelo menos nos próximos 12 meses aí, a situação no país vai ser uma situação bem... Porque o mundo vai passar por um período muito complicado aí. Eu conversei hoje com o presidente da federação em Portugal, né? E ele me falou uma coisa assim que depois fiquei pensando, cara. Ele falou lá que lá em Portugal foi um dos países que começaram, né, a se alastrar a pandemia. Agora eles já estão tentando abrir os comércios, mas na área do esporte, esquece. Ele falou que provavelmente não vai ter nada esse ano. E aí ele me disse uma coisa que eu fiquei mais preocupado ainda. Ele falou que agora, por exemplo, na Europa, vai começar o verão, né? E a preocupação agora, eles acham que em outubro, a Europa toda vai ser pior a pandemia do que já está sendo agora. Né? Porque as pessoas vão começarem a sair, e aí... Calor, praia, e eles estão com medo que sejam em outubro, setembro, outubro, seja pior. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, porque agora a gente vai entrar no frio, né? Vai ser inverso. Então, assim, é muito preocupante mesmo. Tem coisas aqui que eu não vou poder falar, porque tem uma reunião internacional amanhã, então eu não posso falar os detalhes. Sim. Pelo que eu vi hoje do pessoal, cara, tá muito difícil mesmo. Sobre os salários que você fez, eu acho que eu também concordo que é absurdo, e mais absurdo ainda é pagar para esses caras que a maioria não jogam nada, né? Eu, pelo menos, no futebol, não consegue nem cruzar uma bola, o centroavante consegue fazer um gol. Né, cara, é muito... E aí eu vejo também o mais grave ainda, que no Brasil... No Brasil, o futebol vira um negócio. Quando vira... Eu acho que, no geral, acho que os clubes não vão estar do que está acontecendo. Os dirigentes de clubes, isso na minha visão do Brasil, tá? 99% dos clubes, quem gerencia está preocupado em ganhar dinheiro, vão pensar que é uma fase que vai passar, e depois vão voltar a fazer as negociações milionárias aí que a gente já conhece. Eu vejo assim, eu não vejo uma preocupação exata mesmo que os caras estão ganhando milhões, eles não estão nem aí. Porque daqui a pouco você fica 3, 4 anos no clube, você sai, aí entra outro presidente, e assim vai. E as dívidas são e a bola de neve, né? A bola de neve. E aí, eu não vou arrumar um problema. Então, eu vejo que no Brasil não tem solução, cara. Eu penso da mesma maneira. Por exemplo, eu falo que o futebol brasileiro, entre aspas, é burro, né? Por exemplo, o Pato, quando ele veio para o Corinthians, ele veio ganhando um absurdo. O Gabigol voltou antes dessa fase, ele mereceu, vamos dizer assim, que ele fez um ótimo brasileiro, uma ótima Libertadores aí, mas quando ele veio de fora, também estava em baixa. O Pato também estava em baixa. O Ganso veio de lá também em baixa. E a gente resgata os jogadores de fora como se eles fossem, assim, os tops do time, né? Por exemplo, ele tá lá, ele tá arrebentando na Europa, vamos trazer ele para cá que ele vai arrebentar aqui. Não, eles trazem de lá os caras que não estão nem jogando, eles estão no banco, estão mortinhos lá, porque se eles estivessem bem, eles não voltavam para cá, né? Querem disputar uma Champions League, o maior campeonato do mundo, né?
Aí eles estão lá mortinho, voltam para o Brasil com um salário de 800 mil. Eu acho isso um absurdo, acho que isso não tem cabimento. Eu acho que você quer resgatar, você chega o cara e fala, eu trago para cá, você tá morto, a gente faz um campeonato, um contrato pequeno, um curto, você ganhando um pouco, entendeu? Se você tiver um rendimento aí, a gente dá uns bônus para você, e a gente renova, se você ir bem, a gente renova, entendeu? Daí você tem que demonstrar. Mas os caras já vêm para cá ganhando 800, 1 milhão, entendeu? Aí eu acho que aí acaba quebrando os clubes mesmo. Isso aí não tem jeito, né, Cleiton? Hoje eu vi um levantamento assim de. Não vou citar nomes aqui também para não criar polêmica nenhuma. Sabe como é que é o futebol? Isso que você fala. Vira polêmica, o cara quer te processar no outro dia. Hoje em dia é tudo isso. Hoje eu tenho 46 anos. Na época que eu jogava futebol, na minha época de moleque, 17, 20, 22 anos, um atacante, né? Qualquer clube, até na Várzea, se fazia gols. O cara vive de fazer gols. Hoje você pega uma estatística de um jogador que ganha 500, 600, 700 mil com 10, 15 gols no ano. Cara, isso a gente fazia na pelada em uma semana, 2. Você entendeu? O cara, pô, só fiz 20 gols, 15 gols no ano. Isso pra mim é um absurdo. O atacante fazer isso num gol, fazer isso em um ano, né? Você vê como é que mudou os conceitos. É estranho o negócio, né? Você não acha? Eu acho que o futebol hoje está nivelado por baixo e o salário nivelado por cima, né? É o que acontece. Tem jeito. E aí a gente tem o outro lado, que é o futsal, né? Que o Brasil aí é destaque nacionalmente. E não tem, né? Pelo menos eu desconheço que não tem esses salários monstruosos, né, para os principais jogadores aí, não é isso? Sim. O pessoal sempre me pergunta, como é que é o futsal? Você pega o futsal do Corinthians, do Carlos Barbosa, do Magnus, que são equipes consideradas grandes, né, do futsal brasileiro. Sim. E as pessoas falam, mas como é que os caras ganham isso, ganham menos, como é que é? Não vou pedir para você falar valores aí, mas é bem diferente, né? É bem diferente. Às vezes a gente chega, né? Porque assim, eu falo pela realidade que eu vivencio, que é o futsal. O único que ganhou dinheiro mesmo como jogador de campo foi o Falcão, a gente não pode falar que não. Ele fez por merecer também, né? Melhor Sim. do mundo aí, se duvidar, o melhor de todos os tempos aí, cada um tem a sua opinião. Hoje na Europa tem os jogadores que ganham muito bem, entendeu? Mas eles não chegam nem próximo de um jogador aliás, o do futsal, né? Ganham bem lá na Europa, mas não chega a um jogador de campo. E às vezes o pessoal vem, conversa comigo, eu falo, ó, tem uma estimativa, mais ou menos eles ganham 10x, vamos supor. E os caras falam, quando eles me perguntam, eu falo, olha, ganham bem, né? No Corinthians eles ganham razoável, ganham bem, entendeu? Porque é um dos clubes tops aí que tem a maior estrutura. Aí quando eu falo, os caras falam, mas só isso? Eu falo, gente, vocês estão querendo comparar com o campo, comparar com o campo não dá para comparar, entendeu? Nós temos, infelizmente, eu até falo que tem um abismo, né? O pessoal, quando eles olham para mim e falam, e eles falam, você tá no Corinthians, primeira coisa que eles falam, você tá rico, você tá no Corinthians, você tá trabalhando lá, você tá rico. Segundo, me arruma uma camiseta. Eu falo, gente, não é assim. Eu sei que no futebol de campo lá, não sei como é que tá hoje, mas eu já escutei histórias que jogador de campo ganha 2 camisetas por jogo, que eles podem trocar, tal. E eu falo, o futsal, eles jogam com a camiseta deles, entendeu? Para lavar, para o próximo jogo eles jogarem. E se o jogador quiser dar uma camiseta dele para alguém, tem que repor isso daí, entendeu? Porque é totalmente diferente. Corinthians Corinthians tem uma das melhores estruturas, mas Sim. também não dá para todo jogo ter um fardamento, entendeu? Uma coisa não é assim. Até nós mesmos também, né? Eu falo que quando chega o final do ano, eu posso dar o meu fardamento, porque o próximo ano eu vou ter um uniforme novo, entendeu? Mas até isso eu não posso. E todo mundo... Aí tem os amigos que falam, você tá mal mala, você não quer dar para mim uma camiseta, pô, você mudou, sabe? Mas não é isso, infelizmente não é. A gente, por mim, eu gostaria de presentear todos os meus amigos que são corintianos, entendeu? Mas não posso, né? Não posso, isso é um pouco complicado isso daí. Eu acho que eles confundem muito com o campo, né? Que os caras dão a roda, camisa lá. Só que você falou, eu não sei se a cota é 2 ainda, acho que aumentou um pouco. Mas passou dessa cota, é descontado do salário dos caras, mas isso para os caras não pesa nada, né? Exatamente. É que rola hoje. Mas é complicado. Agora, falando um pouquinho desse lado financeiro, você trabalhou
em 2 países diferentes, né? Então, a pergunta que não quer calar. Você foi por causa da grana ou pela experiência internacional? Então, eu vou falar pela primeira experiência, né, do Dinamo na Rússia, e particularmente para mim o lado financeiro não influenciou, não. Eu lembro até hoje como é que foi, eu estava em casa ali no meu quarto, mexendo no computador, e o Gustavo Paradeda me mandou uma mensagem, inbox no Messenger, eu não era amigo dele no Facebook, e acabei olhando depois, porque ele cai em outras mensagens, e quando eu olhei, até me deu um gelo ali, falei, nossa, né? A gente já sabia da história do Gustavo, e eu respondi de um dia depois, eu pedi desculpa, falei, ó, realmente a mensagem não veio, eu vi agora, e nessa ele me ligou, e eu lembro até hoje que o Bié estava sentado, eu estava com o Bié sentado num treino do Corinthians, o Bié olhou para mim e falou, eu já estou sabendo, e você tem que ir embora. E eu falei, Bié, eu também sei que eu tenho que ir embora, mas ainda preciso acertar essa situação, porque ainda não estava definido, eu estava conversando com o Gustavo ele ligou primeiro para o Lorenzo, o diretor lá do Corinthians, né, falou, tenho interesse em conversar com o Patrick, será que eu posso? O Lourenço deu total liberdade, e teve eu e mais 4 treinadores de goleiro para a gente definir, né? Ele iria definir quem que se encaixaria, enquadraria melhor, e nessas conversas acabou ficando a minha pessoa, né? Mas não foi o lado financeiro que pesou, não. Eu acredito que de 10 pessoas, todas as 10 iriam. E assim como jogador também, quem trabalha com comissão técnica almeja sempre estar em um clube grande, e ainda mais fora do país. E a Rússia estava muito bem nesse sentido de atletas, né? E disputar uma Champions League também, entendeu? É o sonho que, como jogador, todo mundo tem, e eu já, como eu não fui jogador, eu também gostaria de disputar uma Champions League, e acabei indo para lá para ter essa experiência. O time do Dinamo, quando eu soube, assim, eu fiquei abismado, que era um time muito forte, eu sem conhecer os russos que estavam lá, mas era uma seleção, eu falo que era uma seleção incrível, que tinha Wilde, Ari, Gustavo, Cirilo, Robinho, Nando, Fernandinho, sabe? Todos ali, todos brasileiros e russos, né? Brasileiros naturalizados. Uhum. Foi uma experiência sensacional ali que sem tamanho. Então, o lado financeiro não pesou tanto nesse sentido. E chegando lá, acabei conhecendo os russos lá, e os russos também do Dinamo eram muito bons de bola, entendeu? Então, foi uma experiência sensacional que, para mim, eu não pensei no lado financeiro. Hoje, principalmente no começo, né, tinha muito brasileiros, né, em outras seleções, que a FIFA até chegou a questionar uma época aí, sim, quando teve aquela pressão para o futsal virar olímpico. Um dos questionamentos, né, da FIFA foi que as principais seleções do mundo tinham atletas brasileiros. Sim. Como é que você vê isso, né? E como você teve na Rússia, na época que você foi, tinha brasileiros na seleção da Rússia ainda, né? Sim. Como é que o russo via isso, né? O brasileiro dentro de uma seleção russa representando o seu país. Isso é uma coisa muito polêmica, né? Cada um tem um ponto de vista. Outro dia eu não vou recordar que jogador que foi, e ele falando, poxa, eu gostaria de servir essa seleção porque os meus antepassados vieram daqui, entendeu? Mas ele estava criticando quem simplesmente não tinha um antepassado, entendeu? Mas é uma coisa complicada de você se posicionar, porque, por exemplo, às vezes eu poderia muito bem ser convocado para a seleção da Rússia, eu não iria aceitar, não tenho parentesco russo, mas se o meu trabalho me levou até lá, por que eu não aceitaria? Entendeu? Sim. Então isso vai muito de cada um, Cleiton. Cada um tem um posicionamento, mas é uma coisa meio estranha. Teve um ano que, se eu não me engano, o único italiano na seleção italiana, talvez eu possa estar falando besteira, mas se eu não me engano era o técnico, o resto eram todos brasileiros, entendeu? Então é um pouco complicado essa situação. Eu acho que tem que ter uma regra, né? Talvez alguns jogadores serem naturalizados, mas não todos, né? Senão acho que fica uma coisa meio bagunçada, entendeu? Mas os russos lá,
assim, o pouco contato que eu tive ali em relação à seleção ali, o pessoal não tinha nenhum problema com eles, não. Entendeu? Tinha o Gustavo, goleiro, né? O Cirilo, ele não disputou esse último Mundial porque ele estava machucado. E tava o Robinho também lá, né? Do Dinamo, se não me engano, seriam esses 3 aí, né? E eles disputaram lá, o Robinho anos de Rússia, Gustavo anos de Rússia, Cirilo anos de Rússia, entendeu? Então eles têm uma identidade muito grande com os russos, né? Então eu acredito que por merecimento eles estavam lá. Mas é aquilo que eu falei, eu posso estar falando, alguém pode escrever, não, eu não concordo, isso aí eu acho ridículo, cada um no seu país, entendeu? Então isso aí, cada um tem o seu posicionamento aí. É complicado mesmo. A gente percebe que isso atrapalhou e muito, né? A ida do futsal para a Olimpíadas foi um dos grandes questionamentos na época aí, que vem se arrastando até hoje nisso aí. Sim. Enfim, é o que você falou, né? Cada um tem a sua história, enfim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conversou na outra live lá. Hoje você treina, né? 2 atletas DAO, né? Que fazem parte aí da JF, e foram campeões mundiais, né? Na seleção brasileira. E aí eu queria, antes de você citá-los, né? Esses 2 atletas aí, eu queria pedir a sua permissão para colocá-los aí para bater um bate-papo com a gente, até porque eles querem, né, agradecer a você por tudo que você vem fazendo aí pelo futsal brasileiro e também agora passando a tua experiência aí internacionalmente e agora lá no Corinthians, você está treinando esses atletas que nos ajudam muito, né? Eu conversei com os familiares e que desde quando eles começaram a treinar com você na tua escolinha, assim, eles vêm melhorando muito, né, o desenvolvimento, e para a gente é uma coisa bacana, né, que a gente sempre queria que eles tivessem um treinamento mais intenso e com um olhar diferente, né? Eu lembro que a gente conversou uma vez, mas como é que é o treinamento deles? Eu só falei para você, o mesmo trabalho que você faz lá no Sub-20 é o que você vai fazer com eles. E aí cabe a cada treinador conhecer, né, o atleta para poder falar sobre isso. Então eu vou chamá-los aqui. Primeiro eu vou chamar o Danilão e o Rafa, né? Olha os dois aí. Então, só deixa eu... Eu tô vendo essa camiseta do Rafa aí. Ah, tá. Não, do Rafa, bonita. Tiver do Danilo aí. Ah, então, são bonitas. Aqui eu achei que era de um outro time aí, eu ia ficar bravo com você, hein, Danilo? Se fosse, eu não tinha nem colocado ele. Né? Já caía, já. Então, assim, eu fiz questão deles participarem hoje, para eles poderem você falar um pouquinho dessa experiência. Eu acho que é legal para o pessoal que está nos assistindo entender, e eles, né, do outro lado também, de como estar treinando com você no dia a dia. Então, se você puder falar um pouquinho aí para a gente, como é treinar essas 2 figurinhas aí. Isso é um prazer demais, ó. Primeiro eu vou falar aí, ó. São 2 pangaré aí, né? Que no treino lá nos traz muita alegria. Isso aí é uma coisa sensacional. Primeiro chegou o Rafão lá, eu conversei com a mãe dele, que antes de eles irem treinar, a gente penou um pouquinho para se encontrar, porque eu estava tendo alguns jogos no clube, e até que calhou de eu ir no primeiro treino lá, encontrar o Rafa, foi uma coisa sensacional, porque é uma experiência que eu sempre quis ter. Eu lembro até hoje que eu era estudante na São Judas e tinha um pessoal que trabalhava com DAO bem em frente à faculdade, onde eu passei lá, pedi uma autorização para eu poder participar. Eu queria só ajudar. Eu falei, eu não quero dinheiro, nada, eu trabalho, mas eu tenho alguns horários vagos. Se um dia precisar de alguma situação que eu possa estar ajudando, vai ser um prazer. Acho que o pessoal até assustou ali, não me fizeram um retorno, mas graças a Deus aí o futuro me reservou de eu estar podendo estar trabalhando com 2 atletas numa área que eu gosto, numa área que eu sou especialista.
Então foi uma experiência que está sendo incrível aí, que aqui eu falei até para a mãe do Rafa, falei, eu vou aprender muito mais com eles do que eu estar ensinando. E eu tive, no primeiro dia, eu liguei para o Diogo, que é o outro professor lá no Açaí Clube, que o primeiro treino o Rafa fez com ele, eu falei, Diogo, como é que ele foi? Ele falou, meu, fez tudo direitinho, e eu falava, mas dá para acelerar, tem que dar uma segurada. Ele, meu, faz o treino da mesma maneira que você sempre fez, e aos poucos a gente foi se encaixando, se adequando. O Rafa é um garoto muito carinhoso, às vezes eu achava que ele estava cansado, às vezes eu achava que ele estava bravo, aí do nada ele vinha e dava um abraço, assim, uma coisa muito bacana. E depois apareceu o Danilão, primeiro treino do Danilão, a gente esperou o Rafa não estava no primeiro dele, e eu fiz o primeiro treino com o Danilo, muito espontâneo. Quando eu entrei no ginásio, a primeira coisa, o Danilo olha para mim assim, você que é o Patrick? Eu falei, sou. Pô, a gente quer treinar, vamos treinar, sabe, super, vamos, sabe, todo acelerado, né? Mas e depois esperou direitinho, quando foi o treino ele entrou, a gente fez bastante coisa aí, ele evoluiu muito na parte técnica, eu acho que também os goleiros do Açaí que já estavam lá, eu aprendi muito com a atitude deles, de uma maneira incrível, assim, eles tratam ele de igual para igual e ajudam da maneira que tem que ser ajudada, eles dão os toques para ele de alguns detalhes, é uma coisa muito bacana, uma lição muito legal que eu tô tendo e espero ter durante um bom tempo aí, porque eu tenho muito para ensinar e aprender com eles. Isso é verdade. E aí, Danilo, tudo bem? Tudo, Cleiton. Aí, você queria falar com o Patrick, aproveita que ele tá aí, tá te ouvindo. E te vendo, né? Conversa aí com ele um pouquinho. Aí, Patrick, beleza? E aí, amigão, como é que tá? Aí, Patrick. Deixa eu te fazer uma pergunta, Danilo. Tudo bem? No próximo treino, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que vai beijar esse símbolo aqui, ó? Quem que vai beijar esse símbolo aqui? É o Danilo. É o Danilo ou o Rafa? O Rafael. É o Danilo. O Rafa. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, Cleiton, beleza? Beleza? Uma coisa legal, Cleiton. Assim como todo mundo, eles são profissionais. Eles hoje jogam no Corinthians. E assim como eu já também trabalhei no rival, torcendo pro Corinthians, entendeu? São coisas que vão acontecer na vida da gente. E a gente sabe que um torce para um time e outro torce para o outro. Pois é, rapaz. E eu fico brincando nos treinos, porque eu sempre saio do Corinthians e vou para o Açaí, né? Para dar os treinos. E eu acabo muitas vezes indo de Corinthians para lá. E eu chego lá, dou os exercícios e eu falo assim: quem tomar gol vai ter que beijar o símbolo do Corinthians. Aí fica um jogando pro outro. Não, ele que vai beijar, ele que vai beijar. E acaba sendo uma brincadeira séria, porque os treinos, eles são sérios, mas também tem a parte de a gente se divertir, a parte lúdica, e a gente vai evoluindo ali no tempo deles e respeitando a individualidade deles aí. Não, isso é verdade. E o bacana é que eles vão aprendendo, né? Além do treino, da evolução dos treinos, eles têm o respeito dos professores, dos profissionais que estão ali, então eles acabam também trazendo o que eles aprendem com vocês aí dentro da nossa própria equipe, né? Isso é uma verdade. Então esse é bacana. Eu queria aproveitar, o Rafa, tá ouvindo? Já fala com o Patrick aí que você queria falar. Aproveita agora. O Patrick, eu tô treinando, viu? Mas às vezes eu esqueço. Tá treinando direitinho, Rafa? Tá treinando direitinho, Rafa? Às vezes sim, mas às vezes não. Nós sabemos que o Rafão é o melhor goleiro do mundo, né? E isso foi uma coisa muito legal, que ele chegou lá para os meninos, ele falou assim, eu sou o melhor goleiro do mundo, sabe?
eu fui campeão mundial. Isso é uma coisa muito legal, que os meninos, assim, gostaram muito, assim, sabe? Se espantaram muito, falaram, nossa, assim... E, querendo ou não, se torna um ídolo para eles, é uma referência para eles, sim, entendeu? O Rafa chegou pelos esforços dele, ele e o Danilo aí chegaram aí por mérito. Então, tá de parabéns aí. Queria aproveitar agora que você falou. A gente começou, a gente até comentou isso na outra live passada. A gente sabe que o goleiro, né? Goleiro é difícil de jogar, né? A gente até comparou um pouquinho com o campo lá. E queria até que você passasse aí, em vez de você responder para mim, respondesse para essas duas figurinhas aí, que quando a gente está dentro de um clube, né? De uma equipe, se preza muito o respeito, o grupo, independentemente de quem joga, de quem não joga. E aí eu queria perguntar para você, como preparador de goleiro, né? Geralmente você trabalha num clube grande com 4, 5, 6 goleiros. Qual que é, né, a fala do preparador de goleiro para aqueles atletas? Você tem o titular para motivar os outros, né, também a jogar e dizer que é uma concorrência saudável, né? Não tem que ter vaidade entre eles. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre isso, principalmente para essas duas figurinhas aí. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que vocês conhecem aí. O Careca mandou um vídeo para vocês treinarem em casa, mandou um monte de exercícios para vocês. Foi ou não foi? Foi ou não foi, Danilão? Foi, Patrick. Isso aí, então. O Careca é um goleiro que eu treinei ele no Corinthians. O Careca, por mérito dele, ele chegou no Corinthians. E quando ele chegou, tinha o Guita, tinha um goleiro chamado Luiz e tinha o Careca. O Careca nunca desistiu. Ele veio como o terceiro goleiro, só que ele nunca desistiu. Ele tinha várias vezes que ele não ia para os jogos. Teve um dia que ele estava um pouco chateado. Eu até falei para ele, amanhã a gente não vai treinar, você não está com uma cabeça boa. Ele falou, não, eu vou treinar. Eu lembro até hoje, ele falou, não, eu quero treinar. Entendeu? Ele se manteve ativo o tempo inteiro, porque a oportunidade dele chegou, ele acreditou nele e a oportunidade dele chegou. Tivemos um problema muito sério com o Guita teve que se ausentar algum tempo, e o Careca entrou e estava preparado. Por quê? Porque ele acreditou desde o começo que a oportunidade dele iria chegar. E é o que a gente sempre fala, goleiro tem que estar sempre preparado. Não só goleiro, qualquer jogador, seja no futebol, seja no futsal, seja no basquete, você sempre tem que estar preparado. Isso na vida, porque se a oportunidade chegar e você não estiver preparado, você vai ficar muito triste, você vai se sentir um derrotado. Então, sempre esteja preparado, porque a sua hora vai chegar, e quando chegar, você vai mostrar o porquê que você está ali. Entenderam, meninos? Entendi. Ou seja, treinem sempre, treinem bastante, mas, e quem estiver jogando, vocês vão bater palma lá, vão torcer sempre para ele bem, porque também quando você estiver jogando, ele vai torcer para você também bem. Então é isso que eu falo para eles sempre, né? Eles são exemplos, né? Eles estão numa seleção brasileira e são exemplos para aqueles que estão começando, para os outros goleiros que também treinam e jogam para tentar um dia estar na seleção brasileira. Então o exemplo já começa no companheirismo, né? Independentemente de quem é titular ou não, um tem que aprender sempre com o outro, né? Eu percebo que o Rafa, ele é bem evoluído em algumas coisas, o Danilo, por outro lado, já também tem as suas coisas que está evoluindo agora. Enfim, um completa o outro, né? Principalmente nos treinamentos. Então, é o que eu sempre falo para eles, que não podem ter vaidade, eles têm que ser amigos, né? Sempre conversarem, um procurar ajudar o outro. Então, acho que isso é importante. Por isso que eu fiz a questão que você falasse isso também, para eles colocarem na cabecinha deles que eles são goleiros e a gente vive num grupo, né? O grupo tem que ser unido, amigos. E é isso que a gente preza sempre, né? Exatamente. E principalmente o quê? Faça do seu treino o melhor treino.
Faça sempre ali que é a tua oportunidade de mostrar o porquê que você merece estar no time e até jogar. Eu sempre falo brincando assim, eu falo para todos os meus atletas lá no Corinthians. Vocês têm que um olhar para o outro, você tem que ajudar o outro. Mas você tem que olhar para ele e vai falar assim, eu quero jogar e eu vou jogar no teu lugar. E o outro tem que falar, não, eu vou jogar. A competitividade ela é muito importante na vida, entendeu? Mas sempre com lealdade. Sempre você tem que ser leal, sempre você tem que ser justo, entendeu? Que o seu momento vai chegar. Rafa, quer fazer alguma pergunta para o Patrick? Eu quero. Rafa, quer fazer alguma pergunta para o Patrick? Eu quero treinar mais eu com você, porque eu preciso muito melhorar, viu? Rafael, com certeza nós vamos treinar em breve aí. Infelizmente a gente está nesse período, esse momento que todo mundo está passando, que está complicado, mas quando isso passar, nós vamos treinar juntos aí, eu, você, Danilão, todo o pessoal da Açaí, o Diogo, Yuri, né? E lembra que a gente combinou de o Careca, um dia quando ele estiver aqui no Brasil, ele vai treinar com a gente também. Ô, Patrick, então, eu queria falar com você, eu queria muito que o Careca treinar com a gente lá, né? Eu queria muito isso. Não, mas ele vai, fica tranquilo que ele já prometeu, e quando ele estiver aqui, tiver um treino, ele vai lá sim, para nós. Beleza. Careca tá no Afeganistão, é isso, né? Afeganistão? Não, ele tá no Cazaquistão. Eu falo Azerbaijão, é Cazaquistão. É tudo ali, é tudo próximo. Ele foi longe, hein? Falei com ele hoje. Agradecemos aí o vídeo, né, que ele mandou para os meninos. Sim. O cara do bem merece tudo de bom. É um cara, um excelente goleiro. É o que você falou. O goleiro você joga um. Na época que ele estava no Corinthians, o Guita, né? A seleção brasileira também estava lá. Sim. Mas é assim, futsal é assim, né? Então. Eu lembro uma história que nós estávamos em um jogo e o cara que ele não entrou no jogo, mas ele foi tão importante nesse jogo que o vice-presidente do Corinthians na época desceu, ele entrou em quadra, ele fez questão de cumprimentar o Careca. Ele olhou pro Careca e falou: parabéns, você ganhou o jogo. E o Careca não tinha entrado em quadra, ou seja, o tempo todo ali conversando com o time, orientando como se fosse um capitão fora de quadra ali. E realmente ele foi uma peça muito, muito importante ali. Isso é verdade. Agora me fala um pouquinho aí do seu outro projeto, né? Além do Corinthians, você está lá no Açaí Clube, é isso? Isso. O Açaí Clube é o seguinte, antes de eu ir para a Rússia, nós conseguimos, porque é muito complicado, nós conseguimos quadra, horário de quadra à noite, em qualquer lugar de São Paulo, né? Se você quer montar uma escolinha à noite, numa quadra ela é muito complicada, porque a locação ela dá muito retorno aí para o proprietário. E no Açaí Clube nós conseguimos um horário e eu falei: Diogo, esse horário nós vamos montar uma escola de goleiro, né? Porque eu já trabalhava na escola do Guita, como era coordenador da escola do Guita, e não tinha uma escola de goleiro no Açaí Clube, e eu, conversando com o Diogo, que na época era o meu sócio, vamos montar uma escola de goleiro. Começamos todo o projeto e falamos, vamos iniciar em julho. E nesse meio tempo aí de projeto, de conversar com o pessoal lá do Açaí e tudo, veio a proposta da Rússia. Então, o que aconteceu? Antes de iniciar os treinos, eu estava na Rússia e nós levamos o Rafael Castilho, que hoje é o treinador de goleiro da base do Corinthians, e ele assumiu lá o Açaí Clube. Depois de um tempo que ele acabou indo para o Corinthians, ele levou o Pedro, que hoje está trabalhando no São José. E quando o Pedro foi para ele estava em São Paulo, quando ele foi para o São José, foi hora de eu voltar e tocar o projeto que eu iniciei e não cheguei a concretizar, né? Então, desde acho que mais ou menos ali do ano passado, ali mais ou menos para agosto do ano passado, foi quando eu retornei ali com a escolinha ali.
e a gente fica ali mais com o pessoal da própria escolinha, mas ela é aberta a todo mundo, tanto que o Rafão ali e o Danilo apareceram aí e foram lá bagunçar os meus treinos, né, Danilo? Foi. Fica mais tranquilo. Eu não. Os dois, cada um tem uma característica aí, é uma coisa ótima. Eu falo que o Rafão é um cara mais carinhoso ali, o Danilo é um cara mais aceleradão ali, mas os dois são sensacionais aí. Gosto muito dos dois, viu? Ô, Patrick, Pode falar, Rafa. então, a noite Ribeirão Preto, que eu, Cleiton e o Danilo viajamos, né, para Ribeirão, né? Então, eu estava me concentrando no jogo, no final contra os argentinos. Eu catei todas, eu fiquei melhor considerado, melhor goleiro do mundo. É isso aí. O pessoal Quero aqui tá. saber onde tá a medalha de vocês. Eu quero ver a medalha de vocês. Ah, Quero ver essa medalha bonita aí, ó. Ganharam dos argentinos, é isso, Rafa? Sim, eu estava me concentrando. foi. Sabe que é para quem? Para minha mãe, para meu padrasto e para minha irmã. Muito bom, muito bom. Isso é bom demais, né, Cleiton? Acho que é por isso que você está tanto tempo nisso daí. Pois é, cara, não tem preço, né? Das conquistas que nós tivemos aí, principalmente a seleção brasileira, num jogo histórico contra a Argentina. E eu lembro, né? Você pode até perguntar, vamos ver se o Rafael vai lembrar desse dia, o Rafael e o Danilo. Na seleção nós temos 3 goleiros, né? O Rafa, o Danilo e o Fabiano, que é o goleiro lá do Projeto Up do Santos. E aí a gente fez um jogo pronto de manhã, antes da final. Cara, foi o pior treino da história do Dow. Porque ninguém conseguia treinar, o Rafael assustado para fazer a barreira, com medo de tomar gol. Lembra, Rafa? O time estava muito assustado, cara. Os goleiros, então. E aí a gente cancelou o treino na metade e fomos pro hotel, almoçamos, descansamos, e depois a gente foi para uma preleção. Foi na preleção e tudo que aconteceu, né? A gente resgatou esses 12 anos de futsal e eles entenderam. O legal é que eles entenderam que o medo ficou para trás, que faz parte também, né, cara? Você participar de uma decisão, e eles, não só eles, como todo mundo sentiu a pressão, mas o trabalho que a gente faz no dia a dia, eles conseguiram entender e deram resultado aí na final. Porque não é Aí, difícil. Patrick. Olha essa medalha aí, meu. Põe ela aí mais próxima aí, Danilo, para eu ver. Olha aí, parabéns, meu. Parabéns aí. Parabéns aos 3, né? Obrigado, Patrick. Com saudade. Mano de saudade. Olha aí. Eu também, Danilo. Pode ter certeza. Logo nós estamos Mano de saudade. Eu quero treinar mais forte. E o com Rafa? certeza. Vamos treinar junto com o Rafa aí. Mostra esse troféu bonito aí, Rafa. Olha aí, sensacional. Isso aí entrou para a história. Agora vamos nos preparar aí para o próximo, né? Esperar essa pandemia acabar aí, quem sabe. É isso mesmo, Cleiton. Já tem um mundial na Turquia, a gente não sabe se vai ser esse ano ainda, se vai passar outro, enfim. Vamos ter a resposta. Cleiton, é por isso que eu te falei. Você acaba até aguentando todas as dificuldades que vocês têm aí, justamente porque eu acho que tem coisa que acho que nem medalha paga, né? Não tem dinheiro e muito menos medalha. Tudo bem que se tiver com a medalha, com o trabalho bem feito, é muito mais satisfatório. Sim. Mas se também não vira a medalha por algum detalhe, já é mais do que válido, né? Não, com certeza. O que você vai saber o que eu estou falando. Está começando a trabalhar diretamente com eles, né? Então você percebe o carinho, o dia a dia. Você sabe que o teu trabalho ajuda a contribuir com eles no dia a dia. Eu acho que isso é o melhor ganho. Claro que é legal ser campeão mundial dentro do nosso país, pela luta que a gente teve, mas acho que o mais importante é que como modalidade, né? O futsal ele cresceu no Brasil, o Brasil virou referência. E eles se tornaram atletas, que era o que a gente sempre buscou, né? A partir do momento. Lembro que quando eu comecei a trabalhar com eles,
eu falei, eles têm que se sentir atletas, eles têm que trabalhar como atletas. Sim. E isso eu vi no decorrer desses anos, principalmente no Mundial no Brasil, onde todo mundo entendeu que eles estavam ali representando o seu país, eles tinham as responsabilidades deles, Sim. e principalmente dentro do jogo, né? Eles têm um entendimento hoje de atletas mesmo. A gente não pega a bola simplesmente porque eles têm uma deficiência e eles jogam por jogar, não. Eles sabem que o goleiro tem o seu ponto inicial ali, que é sair com a bola, trabalhar. Os outros atletas também rodar a quadra na parte tática, na parte técnica. Então, eles entendem isso. Então, acho que isso é a evolução que o Dow conseguiu hoje. Eu acho que o legado que a gente tem é que muitas equipes vêm surgindo novas, muitos clubes apoiando também. E as famílias procurando a CBDI, procurando as equipes de futsal Dow, com crianças aí com 4, 5 anos de idade já querendo praticar o futsal Dow. Então, acho que esse, além do título mundial, é a procura da família hoje, né, para o segmento poder crescer. É aquilo que a gente fala, né, Cleiton? Até você estava falando aí, que eles têm as responsabilidades independente de tudo, e foi uma das coisas que eu tentei não separar tanto lá na escola de goleiros, né? Eu fiz eles treinarem com os meninos, eles vão fazer as coisas que os meninos fazem, entendeu? Às vezes, se eu trabalhar alguma coisa diferente, é porque ele precisa especificamente melhorar aquele detalhe, aquela parte técnica, entendeu? Por exemplo, o Danilo, no começo, ele estava com uma dificuldade muito grande de fazer queda, e repetição, eu mudava um pouco o estímulo, mas a repetição do gesto técnico era o mesmo, e ele foi melhorando, sabe? Então, foi uma coisa muito legal, assim, tentar evitar ao máximo essa diferenciação, né? Dar responsabilidades para eles, entendeu? Eles vão ter que fazer os exercícios, sim, entendeu? Eles vão ter que se esforçar para eles atingirem o que eles deram buscar. Isso é uma coisa muito, muito, muito legal aí, até que você falou que eles entenderam as responsabilidades deles aí no Mundial. Aí. É verdade, eu acho que eles estão evoluindo bastante. O Danilo, nessa parte, a gente já percebeu, né? A partir do momento que ele começou a treinar contigo lá e com a galera lá, ele começou a evoluir bastante nisso, né? Então, assim, o trabalho já vem dando resultado. Isso pra gente vai ser um ganho enorme. O Danilo caiu aí, mas daqui a pouco ele volta. E o Rafa também, né? O Rafa, o pessoal de casa entender, ele começou a treinar, ele treinava na escola do Zete, de goleiros, que é uma grande escola, né? Só que o Zete, ele trabalha muito mais a parte do campo, sim, principalmente dentro o futsal. Então, no começo, o Rafael tinha muito... Isso é diferente, né? Vamos dar um exemplo para o pessoal de casa entender. O goleiro de campo, ele pega a bola, segura e cai lá e fica fazendo cera. O futsal é o contrário, né? Ele já tem que sair pro jogo. Então, eu tive muito trabalho para treinar esse menino aí, viu, rapaz? Mas agora ele já pegou a manha, mas era treinamento, né? No dia a dia. Então, a gente conseguiu colocar quais eram os critérios do futebol e do futsal. E aí, quando ele teve o entendimento disso, ele já começou a melhorar como goleiro, né? Então, por isso que ele virou o goleiro do mundo, hein? O Danilo, ele tem igual você falou, que às vezes eles segurava um pouco a bola. O Danilo, eu comecei a fazer um treino com ele, visando mais a parte técnica, né? Mais o gesto técnico de uma queda. E eu via que ele demorava ali para ele ter uma reação, uma segunda bola. E eu ainda não cheguei a fazer esse exercício, mas dentro desse daí eu comecei a dar alguns pequenos estímulos. Só que ainda eu pretendo dar mais, entendeu? Porque eu vejo que há algumas deficiências. Então, dentro daquilo ali, a gente vai analisando, vai olhando, entendeu? Eles vão interpretando de uma maneira legal e vão assimilando isso daí. Isso é uma coisa muito, muito bacana aí. Que eu falo que ainda tenho muito para aprender, tenho que estudar muitas coisas ainda dessa parte cognitiva deles aí, entendeu? Para eu tentar melhorar os meus treinos para eles também, entendeu? Mas isso aí a gente vai acertando aí. Por enquanto nós estamos casando bem aí os treinos aí, tá todo mundo indo bem. O Danilo até se assustou que caiu agora lá. E você, Danilo, tá ouvindo? Tá tentando arrumar o celular. Só tá aparecendo sua barriga, hein, meu? Ô, Danilo,
Se aparecer com essa barriguinha lá, vai ter que beijar muito o símbolo do Corinthians, hein, meu? E vai ter que correr bastante, hein? Ô, Patrick, Oi, Rafa. Saiu. o Cleiton, ele como fosse meu pai primeiro, tá sabendo? Como é que é? O Cleiton, ele como fosse meu pai primeiro. Como Olha como isso. foi? Isso é Só não bacana, vai- isso é muito legal, hein? Só não vai pedir pensão, hein, meu? Ô, Cleiton, Eu, Cleiton, outro dia eu vi você também numa live, aí você tá fazendo acho que o karaokê down, e você cantando, e um Ele tá falando com você. seu cantando, muito bacana, velho. Isso aí é uma coisa... Todo domingo a gente faz um karaokê down para descontrair um pouco, né? Você ficar dentro de casa, cara, você já fica. É difícil você sair. Não tem como você sair de casa. Então a gente cria algumas coisas, né? Sim, Nós fizemos aí, acho que 3 semanas karaokê down. Agora, domingo, eu já vou lançar um desafio diferente. Um passe e repassa, perguntas, enfim. A gente sim. tá elaborando aí, mas deve ser nesse sentido, né? E assim, o legal do karaokê é que participou todos os atletas, não só da nossa equipe, mas como de outras equipes também. Então era uma. O pessoal entrava, cantava. Pô, teve um dia que eu cantei 3 horas, cara. Então, assim, eles pedem a música e eu tenho que cantar junto. Isso é legal, isso é... E tem música que eu não conheço, aí eu coloco lá no computador e fico cantando lá. E aí eles. Acabou. No Instagram é 1 hora, né? Pô, teve um dia que eu fiquei 3 horas, fiquei quase 3 dias sem falar. Não conseguia cantar. Nem falar, porque eles fizeram cantar umas músicas lá que, pelo amor de Deus. Mas assim, faz parte, né, cara? É bacana. Ah, isso é bom demais. Só tá aparecendo a barriga do Danilo. Danilão tá difícil de aparecer, hein, Danilão? Fala aí, Danilão tá Oi, com Cleiton. tá caindo Oi. toda hora. Tá escuro você, Danilão. Ficou igual o Pelé agora, hein, velho? Vai ver aqui. Só tá aparecendo a barriga aí. O Patrick falou que você tá ferrado pra voltar pro treino. Ah, pra Aí, virar só câmera. aparece lá, ó. Tá Ó, o difícil. pessoal tá te mandando um abraço aqui. O Emerson Fulanetti, lá do Coringão, tá com a gente. Sei, Fulanete. Gente boa pra caramba. Eu não tô nem olhando pelo Face aqui, então não sei quem que tá fazendo pergunta. Eu tô olhando só por aquele aplicativo que você me mandou aqui. E eu não tô vendo aí. O pessoal tá te parabenizando aí pelos treinamentos com os meninos. Que é isso mesmo. A ideia é treiná-los como atletas mesmo, sem diferença nenhuma. Sim, E- sim. Isso faz a diferença, né? E o legal é que outros atletas também, de outras equipes, também vêm fazendo esse trabalho, né? A gente percebe que isso que é o legal, né? Que para a evolução deles, além de fazer os seus trabalhos dentro das suas equipes, eles também fazem aí com o preparador de goleiro, né? Tem um exemplo aí do goleiro do Ituano também, que vem fazendo esse trabalho. Enfim, vem buscando sempre melhorar, porque busca uma seleção paulista, uma seleção brasileira, e é isso, tem que trabalhar para chegar, né? Então, os atletas entenderam, não só os goleiros, como os atletas de linha também, entenderam que o futsal DAO vem se profissionalizando a cada dia mais, né? Então, quem não treinar vai ficar para trás, não tem jeito, né, Patrick? E até mesmo comissão, ô Cleiton, quem você conhecer, que trabalha com treinamento de goleiro, essas coisas, eles quiserem entrar em contato para trocas de experiência, né? Até porque eu falo, eu preciso aprender também, entendeu? E talvez esse pessoal que já trabalha há mais tempo com isso, na verdade, eu vou estar dizendo que eu vou estar aprendendo, entendeu? E eu deixo o contato aí bem aberto aí para acompanhar os meus treinos, se possível, se eu tiver algum tempo, eu também poder acompanhar algum treino deles aí, entendeu? Tem um pessoal de Itu aí, eu também estou por Itu aí, e quem verdade, quiser tá aí, bater um papo aí, assim, essa interação vai ser muito legal, e eu falo que ninguém é mais que ninguém, mas todo mundo tem a aprender, crescer, isso é importante. A gente está com umas ideias aí lá na Confederação Brasileira de repente, fazer alguns seminários, fazer justamente, né, juntar os profissionais do futsal convencional com o do DAO, para ter essa troca de experiência mesmo, para saber o que o DAO ele vem sempre em evolução, né? Eu falo para o pessoal que
a gente quer chegar onde é o convencional mesmo. Ele não tem os treinamentos, né? Quando os professores entenderem que os treinamentos têm que ser igual uma equipe profissional faz, cada equipe vem evoluindo, né? Até aquelas equipes que não tinha esse preparo que uma equipe profissional tem, eles estão tendo agora. Voltou, Danilão? Voltou. Brincadeira, hein? Voltou. Tava todo mundo vendo a sua barriga aqui, viu? Ô, Danilo, eu não queria dedar, não, mas o Rafa falou que você estava com a desculpa que estava caindo, que estava indo lá comer uma pizza. Verdade? Verdade. Verdade. Ah, legal. Você largou nós para ir comer uma pizza, é isso? Não, eu vou te chamar você, Patrick. Eu vou te chamar você. Vocês estão de brincadeira, viu? Ei, Rafa, Então, beleza, Rafa? Em Cleiton, então, só para eu acho que essa ideia é muito, muito legal. Tem que ter, acho que todo para o crescimento da modalidade, acho que tem que ter bastante encontro. Eu acho que hoje em dia, eu falo que a pandemia ela trouxe algumas coisas boas num momento ruim, por exemplo, essa ferramenta Zoom aí, que todo mundo utiliza aí para os treinos, né? É verdade. No Instagram aí, a live, eu devo ter gravado, sem brincadeira, umas 15 lives aí, tudo para estudar, para a gente evoluir aí. Tem muita gente interessante nesse meio aí que a gente pode estar estudando. Então, eu falo que utilizem o que dê essas ferramentas que hoje em dia, que a tecnologia nos dá. Não dá para uma pessoa estar pessoalmente, que esteja num vídeo, participe, faça o crescimento, né, da modalidade, porque necessita disso, né? Isso é muito importante, isso aí. Vocês reunirem aí os técnicos, os preparadores físicos, os gerentes, diretores, que for aí, para esse crescimento aí da modalidade, porque ela merece muito crédito nisso aí. Não, mas é isso mesmo. A gente tá elaborando aí, vamos ver o que a gente faz ainda esse ano, mesmo que seja por conferência, igual nós estamos aqui, para trocar essas experiências, né? Porque eu acho importante, porque você tem hoje o professor de educação física, né? E tem os professores de educação física que são especializados em treinamento, que é o teu caso. Hoje você é preparador de goleiro de um grande clube, né? Um dos melhores clubes do Brasil, aí, do futsal brasileiro. E é legal você ter essa experiência com esses professores, até porque muitos são formados apenas na educação física e começaram o trabalho agora, né? Com as equipes de síndrome de Down. Então, tem aqueles professores que trabalham não dentro de um clube, né? Como a gente tem a parceria, mas em associações, em APAES, por exemplo. Tem muitas equipes que jogam pelas APAES, mas tem um professor de educação física, mas não tem aquele envolvimento no futsal, vamos dizer assim, para o pessoal entender, né? Sim. Então é legal ter essas conversas justamente para mostrar os dois lados, cada um entender um lado e sempre puder se ajudar, né? É por isso que eu até te falei, Cleiton, eu deixo muito aberto aí o meu contato, se alguém que seja um especialista, até nessa área que você falou, do pessoal do Down, que já tem um entendimento de características, né? Porque, querendo ou não, eles têm os momentos deles, né? E isso é uma coisa que eu preciso aprender muito, e pode ter muito essa troca. Eu consigo passar essa parte da competição com pessoas ali lá do Corinthians, entendeu? E essa troca pode ter essa troca, que eu posso evoluir por um lado, e esse treinador de goleiro, um preparador físico, um técnico, quem for, também aprender pelo outro lado aí. Essa troca eu acho muito importante. Eu sempre friso, até frisei na outra live que nós fizemos, que eu sou muito acessível, entendeu? Óbvio que tudo tem um limite, né? Não consigo lá Sim, claro. Não quero passar o ano inteiro no Quays, não. Mas se um cara quiser ir lá, passar uma semana lá, para mim não tem problema nenhum, a gente só organiza direitinho, entendeu? Porque eu tive muita ajuda lá atrás, muitas pessoas me ajudaram a chegar onde eu estou, entendeu? E também, para mim, vai ser um prazer poder, lá na frente, estar ajudando alguém a chegar até mais do que onde eu cheguei hoje.
Não, é verdade. Não, cara, a gente que agradece aí pela oportunidade que você deu, né, para essas duas figurinhas, né? A ideia justamente era eles treinarem com você e com a sua equipe, para eles poderem evoluir como atletas. Nem sempre uma equipe hoje do Down, mesmo com parcerias, né, de clubes como o Corinthians, a gente não tem uma estrutura como uma equipe de um sub-20, base do Corinthians, até do profissional, até com os professores, né? Muitas equipes têm dificuldade de ter os seus treinadores, principalmente uma comissão técnica, né? Com o preparador de goleiro, com o próprio preparador físico, é o treinador da equipe que acaba fazendo todo tipo de treinamento, daqui a pouco ele está treinando o goleiro, está dando parte técnica, parte física, mas a ideia é que, né, futuramente as equipes possam ter os seus preparadores de goleiros. Enquanto isso não acontece, eles têm que treinar com os melhores, que são vocês lá, eles vão aprender, até para, no dia a dia, o que eles aprendem com vocês, eles treinam entre a gente, né? Então, daqui a pouco o próprio Rafael está dando treino, o Danilo está dando treino dentro da nossa equipe. Isso seria incrível, isso seria, acho que, o auge aí, que depois que eles acabassem a carreira, eles serem treinadores de goleiro, isso ia ser uma coisa incrível. Exatamente, porque eles... Mas a ideia é essa, cara, a gente sabe que o caminho, eles têm muito chão para correr ainda, mas futuramente é isso que a gente quer mesmo. Tá lá dentro de uma comissão técnica, né, somente esses meninos que estão hoje são campeões mundiais, são de seleção brasileira, e passar essa experiência, como um ex-atleta faz hoje na maioria dos clubes, aí eles passarem essa experiência para os novos atletas DAOs que vêm surgindo. Então, essa é uma ideia bacana. Muito. Eu tenho certeza que lá na frente vai dar resultado. E o resultado só vem com o trabalho, né? Então, eles têm que aprender bastante ainda. Não é não, Rafael e Danilo? Sim. O Rafa tá arrumando o cabelo dele ali, ó. Você tem que falar para ele cortar. Já falei para ele cortar essa franjinha aí, viu? Que atrapalha o goleiro, hein? Eu vou pôr falso na cabelo, vou pôr falso. Fácil. Rafa, se você aparecer com esse cabelo lá, nós vamos fazer umas trancinhas, hein? Ô, Patrick. Vai mesmo. Ai. A gente vai fazer igual fez na Grécia lá com a seleção brasileira, que a gente foi uma vez no segmento. Até o Alex, o goleiro que foi da base do Corinthians, foi campeão mundial com a gente lá na Grécia. E aí na final do mundo, cara, final da Copa do Mundo, os caras arrumaram uma maquininha lá, pegaram uns 4, deixaram tudo careca. Vou fazer isso com o Rafa. Vai ficar careca, Rafa? Não vou. Ó, o pessoal, Rafael, estão falando para você cortar o cabelo, hein? Como você imagine Brasil e Argentina, a final do Mundial, o cara dá um chute lá do meio da quadra, aí o cabelo entra na frente dos olhos ali, você não enxerga nada. Relaxa, eu vou fácil mesmo. Ó, o Wilson, Rafa, o Wilson tá falando para você colocar uma faixa igual a do Cássio. Faz isso não, cara. Eu quero. Se você tomar os gols igual o Cássio toma, nós estamos perdidos. Não, mas não. Eu faz. Aí não pode. Ó, o pessoal falou que já vai comprar a maquininha aqui, ó. Ô, Patrick, mas eu queria te agradecer, cara. E você? Queria te agradecer pela participação na nossa live aí. Já deu o nosso horário, então queria te agradecer. Hoje a gente quis fazer um negócio diferente, né? Colocar essas duas juntas, porque eles queriam agradecer você pelo treinamento lá na semana que ele treina com vocês. E eu, como treinador, a gente percebe que eles estão evoluindo bastante, principalmente o Danilo, né? O Danilo que o Rafa já tem um histórico de goleiro aí, já vinha treinando com o Zete, né? Já tinha definido a posição. E o Danilo, né? O Danilo começou, ele disse que virou goleiro há um tempo atrás, num evento que a gente estava no México, a gente não tinha um goleiro, e o Danilo acabou indo para o gol, e lá ele foi escolhido o melhor goleiro da competição. Que legal, e desde então, ele quis ficar no gol, e aí a gente conversou com a família, né, e principalmente com ele, que a partir daquele momento que a gente ia atender o pedido dele de treinar no gol, mas ele ia disputar a posição com o Rafael, com o Daniel Burguesan, com os outros goleiros, e ia trabalhar como goleiro.
E ali ele buscou isso, né? Buscou até que chegou na seleção brasileira por méritos dele. Né? Então, é por isso que ele está treinando com você, porque ele quer sempre evoluir. Então, é por isso que o Danilo está com você e tá evoluindo bastante, viu? Isso é bacana. Parabéns aos dois aí, eu que agradeço a oportunidade. É uma grata surpresa aparecer os dois aí. Acho que foi até melhor que a outra lá, né? Obrigado. Ficar as duas ali, só 2 pessoas. Aqui a gente consegue colocar os 4 aí, deu para a gente interagir, conversar bastante aí. Isso foi bem válido aí. E em breve estaremos todos de novo aí. E vamos trazer aí mais goleiros. Vamos ver, depois a gente tenta arrumar mais uns goleiros aí para dar umas boladas em vocês aí. Eu vou quedar todas. Tá certo. Beleza. Mas primeiro tem que cortar esse cabelo aí, né? Eu vou. Você falou que o Cássio tá na faixa, eu vou na faixa. Olha, isso é uma coisa engraçada. O Cássio é do Corinthians, hein, meu? Tá ligado? Então você vai ter que dar uma faixa. Aqui o símbolo no meio tem o símbolo do Corinthians, você sabia? Ah, tá bom. Tá certo. Danilo. Tá ouvindo aí, Danilo? Queria te agradecer a presença nesse bate-papo aí com o Patrick. Se despede do público. Valeu. E se despede do Patrick aí também. Patrick, só tô nota por você, viu? Valeu, Patrick. Valeu, meus amigos. Obrigado. Obrigado, Patrick. Também estão com muita saudade aí, Dan. Tá um pouquinho baixo, Rafão, o teu áudio. Repete o que você falou, por favor. Eu tô com muita saudade dos seus treinos. Eu também tô. Eu também tô com saudades dos treinos, né? E de vocês aí também. Rafa. Obrigado, Patrick. Obrigado, amigão. Morro de saudade. Eu também, amigão. Pode ter saudade de você. Eu quero treinar muito. Vamos treinar bastante. Sensacional. Parar de comer muito, hein, Danilo? Tô de olho, hein? Cleitão. Eu tô fazendo isso aqui é sensacional. Obrigado aí por essas coisas aí hoje aí. Foi sensacional. Rafa, obrigado. Se despede da galera aí, se despede do Patrick. Patrick, eu vou te falar outra coisa pra você, que eu tô com muita saudade dos treinos, tá bom? Eu falei com o Cleiton, ele vai me mandar um WhatsApp do Careca, aí eu vou conversar com ele, tá bom? Fechado. Vou te falar uma coisa aí. Pode passar o WhatsApp do Careca aí, que o Careca vai ficar muito feliz em falar com vocês. Muito feliz. Tá bom. Só que lá eu quero falar com ele. O horário onde o Careca tá, eu falei com ele hoje, se não me engano, era de tarde, lá já 10 e pouca da noite. Se eu não me engano, se for igual à Rússia, são 6 horas a mais lá. Então agora lá parece que é 3 horas da manhã, não é isso? Tem que se amanhã de manhã vocês mandam uma mensagem para ele lá, que ele vai ficar muito feliz aí. Depois a gente combina direito. De repente, vamos convidar o Careca para falar, bater um papo com a gente aí, para o pessoal de casa também conhecer ele. E o Cleitão, só para também, eu não sou de fazer merchan para ninguém aí, mas o pessoal do Mania de Futsal aí também quer ajudar aí os goleiros aí, né? Então, só para mandar um abraço aí, pessoal do Mania de Futsal aí, que vai fardar os meninos aí para os treinos aí. Legal, obrigado aí, é importante. E assim, tudo que for de ajuda, cara, a gente agradece. Repete o nome aí da galera, como é que é mesmo? Mania de Futsal. Mania de Futsal. E é isso aí, pessoal. Então, eu queria, Patrick, agora agradecendo aí de vez a sua participação. Obrigado aí pela sua participação, né? Agora deu para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho, você falar um pouquinho do seu trabalho. Eu que agradeço aí, pelo amor de Deus. Ajuda aí, convite aí. E aquilo que eu te falo, desde o começo, que eu acho que era para acontecer, né? Desde lá da minha primeira passagem no Corinthians, você sempre conversando aí.
E o que der para me ajudar, o dia que você fizer esse encontro aí de treinadores aí, e fizer o convite para poder tentar ajudar de alguma maneira, vai ser um prazer aí. Não, com certeza. Conto com você sempre aí. A galera tá chegando aqui, ó, dizendo que faz um trabalho sensacional. O Eduardo Abreu é o pai do Léo, né? A live tá acabando, o cara entra agora. É brincadeira, ver esses caras, é brincadeira. Né? Fala, Eduardo, boa noite aí, tudo bem? O Eduardo é um parceiro nosso também lá, pai do Léo, que tá sempre com a gente aí, enfim. Família toda unida, né, cara? Então a gente, graças a Deus, a família ela é bem unida, sempre tá junto com os meninos. Então isso é importante. A torcida do Coringão também, ó. O Elinho, o pessoal da camisa 12, com a gente aqui. Aí tá o Wilson, o Roberto, o pai, a mãe, o pai do Rafa, os pais do Danilo estão aqui te parabenizando aqui, agradecendo. Agradeço a todos aí por mim aí. Também tem a mãe do Rafa, o pai do Danilão sempre estão lá também. E nos treinos lá acompanhando. A mãe do Danilo ainda não conseguiu ir, né? Mas sempre estão lá aí. E a gente vai se alinhando por lá. É verdade. Patrick, obrigado, cara. Boa noite aí. Eu que agradeço aí o convite aí. Ô, Patrick. Oi. Boa noite aí. Então, Vocês aí. você, Patrick, manda uma mensagem pro Careca para treinar com a gente lá. Não fica sair. Ele vai, ele só precisa voltar, né? Que ele tá lá no Cazaquistão. E quando ele voltar, com certeza, ele vai estar por aí, vai treinar. Ele prometeu isso aí. Até mandei o áudio para vocês aí. Tá bom? Tá, e outra coisa, Patrick. Na viagem que eu queria ter me colocou, eu na seleção brasileira, foi no Ribeirão Preto, né? Aí depois, acho que não entendi o que fazer, acho que vamos para a Turquia. Acho que minerar o vírus, né? Desculpa, eu não entendi o que ele falou. Então, o Cleiton, ele me convocou eu de novo pela seleção brasileira, foi no Ribeirão Preto. Certo. Aí agora, a próxima viagem vai ser na Turquia. Ah, sim, na Turquia. Os turcos é tudo careca, viu, Rafa? Tem que cortar o patrão careca. Só pode entrar careca na Turquia. Já aproveitando que você quer homenagear o careca, eu fui com os dois carecas, então. Exatamente. Só para deixar claro, é mesmo aí, tá o... Eu tava com medo de ter errado o nome, não, mas é isso mesmo, é mania de futsal aí que vai ajudar os garotos aí. Tá? Legal, obrigado aí pelo apoio também, é gratificante. Tá vendo aí, meninos? Gostaram? Agradeço o pessoal. Mania futsal, não é isso, Patrick? Mania de futsal. Mania de futsal. Eles fazem joelheiras e cotoveleiras, Mania né? futsal, beleza. E vou falar, hein, ó, vou querer depois, quando vocês forem campeões mundiais de novo, eu vou querer uma camiseta de cada um da seleção brasileira, hein? Eu vou dar primeiro pra você, viu? Ah, beleza. Autografada, hein? Eu vou dar do segundo. Eu falo que eu ainda vou ter um bar temático de futsal, e eu vou colocar todas as camisetas que eu tenho. Eu tenho muitas flâmulas dos times lá da Rússia também, vou colocar tudo. Eu falo que só falta a verba para abrir, legal. Mas onde eu vou abrir esse bar futsal? Eu sempre falo isso. Ah, mas vai abrir sim, pô. Então, só o pessoal tá te agradecendo aqui, o Ademir, que é de Itu também, lá do pessoal do Ituano. Legal, show de bola. O Eduardo foi trabalhando nessa quarentena. Qualquer dia eu vou aparecer lá no Ituano lá para conhecer a estrutura. É isso aí. Patrick, meninos, obrigado. Valeu. Obrigado, Cristão. Fechou? A gente se vê em breve aí, hein? Show. A gente se vê em breve aí. Fechou. Valeu, Patrick. Forte abraço a todos aí. Eu que agradeço o convite. Valeu, Rafa. Valeu pela noite aí. Patrick, brigadão. Precisando da gente aí, é só chamar. Já sabe onde me achar também, Cleito. Precisando é só chamar aí. Tamo junto sempre. Valeu. Obrigado, galera. Valeu.
participaram aí, pelas mensagens de carinho aí com o Patrick. Valeu. E os meninos que estão aqui. A gente segunda-feira com novos convidados, a gente vai anunciando quem vai vir, tá bom? Valeu, obrigado. Patrick, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, irmão, tá com Deus. Valeu. Tchau, meninos. Valeu. Falou, tamo junto. Tchau, Cristo. Falou, Dormi Patrick. cedo. Dormi cedo, hein? Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu, Patrick. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Estamos juntos, se Deus quiser. Valeu. Beijo a todos.